Bem-vindos à sexta parte da nossa série Usina Reversível. Vamos agora falar de análise de desempenho. Quando eu me refiro à análise de desempenho, a gente vai tentar olhar para o sistema usina reversível de modo a entender o que muda à medida que a gente eleva ou reduz a altura desse sistema, ou desnível entre os reservatórios, e o que a gente pode fazer, por exemplo, se a altura for pequena, aumentando a vazão. Pela equação de potência, que relaciona vazão volumétrica, massa específica, aceleração da gravidade, diferença ou desnível entre reservatórios e a eficiência, o que a gente vê de cara é que a aceleração da gravidade e massa específica a gente não muda. A eficiência está relacionada aos equipamentos. Então existe uma forte relação entre a vazão e a altura nesse sistema. Significa que elevar a altura permite reduzir a vazão. Então é possível que tenhamos um reservatório menor à medida que nós conseguimos elevar cada vez mais a água. Por outro lado, se a gente não tem um desnível tão grande, para baixas elevações, a vazão precisa aumentar. Então, se o desnível é pequeno, nós precisamos de uma quantidade relativa de água para ter uma vazão maior no escoamento. No projeto, é necessário avaliar qual compensa mais. Como eu comentei com vocês nos vídeos anteriores, isso também está intimamente relacionado à disponibilidade geográfica e ao que existe. Geralmente, as usinas reversíveis elas já são comissionadas a partir de uma unidade hidrelétrica, então provavelmente depende de como essa unidade ela foi construída. Mais para frente a gente vai falar de turbinas e vai comentar um pouco mais sobre esses desníveis e o tipo de turbina para cada caso. No sistema da usina reversível, ela opera como um sistema fechado, sem perdas, é claro, desconsiderando a parte de evaporação e a parte de infiltração. Uma coisa interessante, mesmo se a água ela infiltrar no reservatório superior, ela pode retornar ao sistema, já que ela infiltrou, ela volta para o reservatório inferior. Com isso, podemos definir então a vazão necessária, considerando o tamanho do reservatório e o tempo de atuação. Eu quero que o meu reservatório ele consiga sustentar uma energia por 1 hora, por 2 horas ou por 12 horas. Então eu vou definir o volume do meu reservatório em função do meu tempo de utilização. Com isso eu vou ter a minha vazão. É claro, essa vazão está intimamente relacionada à potência também, como a gente comentou anteriormente. A ideia é que vocês consigam visualizar como essas variáveis se cruzam e a interdependência entre elas. A vazão, então, ela precisa entrar na conta, considerando também o custo da tubulação hidráulica e a facilidade técnica de instalação. Se a tubulação precisa aumentar demais para que a vazão seja proporcionalmente incrementada, isso acaba acarretando num aumento indesejado de custos. Então existe um rule of thumb de que a gente pode considerar para esse aumento de vazão em função também, claro, da facilidade técnica. Qual que seria essa regrinha? Para cada 411 metros cúbicos de água elevada a 1 metro, 1 kWh de energia é armazenado. Na prática, a gente pode partir desse rule of thumb como um norte. Não quer dizer que a gente tem que obedecer ele e isso é um standard, que isso é uma norma. Pelo contrário, isso aqui ajuda que nos norteemos em torno das decisões de projeto. Eu vou preferir elevar um pouco mais ou eu vou preferir ter uma vazão maior? Ou qual que é, de fato, a potência disponível desse sistema? Não adianta eu querer colocar uma tubulação muito grande que o meu reservatório ele vai se exaurir muito rapidamente. E aí a disponibilidade energética, o tempo de disponibilidade energética, ele também reduz. Isso também tem que ser casado com a demanda da rede. Considerações, que foi exatamente o que a gente estava discutindo agora há pouco. Precisamos avaliar a disponibilidade da água e da elevação. Pode ser que a gente queira construir uma usina reversível num local onde não temos tanta disponibilidade da água, então isso pode ser um problema sério. Vou dar um exemplo.
Tem um caso onde a indústria de óleo e gás ela usa muita água para fazer processo de lavagem do combustível, né, do óleo diesel extraído, e essa água ela é jogada fora. E na região onde esse estudo de caso foi feito, o pessoal avaliou bombear essa água para que ela fosse posteriormente utilizada para irrigação. Então, nesse cenário, o que o pessoal conseguia economizar através da reutilização dessa água, rebombeando ela, eles conseguiam pagar a limpeza e a purificação da água. Não é uma aplicação direta de pegar a energia da rede, armazenar e devolver energia para a rede, mas de fato é uma troca energética, como eu já comentei com vocês anteriormente. Então o pessoal deixa de gastar energia para bombear essa água para depois utilizar para um outro fim. Considerações ambientais. Isso é muito discutido, principalmente quando estamos dimensionando sistemas grandes, sistemas de geração de energia, e isso não é diferente em sistemas armazenadores de energia. Elevar o reservatório para reduzir a demanda de água, ou seja, isso é muito importante, evitar quanto mais elevado, menor o represamento, menores os impactos ambientais. Utilizar a água de origem alternativa foi exatamente o que eu tentei apresentar nesse estudo de caso anterior. Se eu for pegar, por exemplo, a água de um rio, ou seja, eu vou deslocar parte da vazão natural daquele córrego para levar para um ambiente, para uma elevação superior, isso pode sim causar impactos não só à margem, né, às comunidades que acompanham a margem desse rio, mas também à vida aquática. Então isso é um problema. Então a ideia seria, sempre que possível, utilizar água de origem alternativa. Preservar a saúde aquática, isso é muito importante. Conheço também um engenheiro que uma vez teve um problema que o pessoal esqueceu de instalar as grelhas de proteção, se não me engano, lá no Rio Madeira, e o pessoal jogou um processo forte em cima dele por causa disso. Então a questão de preservar a vida aquática, isso é muito sério, isso tem que acontecer, isso atrapalha a economia, supondo de um rio, né, de pescadores, de comunidades abaixo, então isso é muito importante. E, naturalmente, evitar o represamento de rios. Eu acho que o principal aqui é a gente interferir o menos possível do que já existe. Considerações sobre a operação. A primeira delas que a gente tem que ter em mente é casos de falhas. Imagina um sistema que está se carregando, ou seja, bombeando a água num reservatório superior e por um acaso ele falha. Como que a gente vai contornar isso? Primeiro, devemos trabalhar com volume de segurança para evitar extravasamento. Ou seja, tem um nível normal e temos um nível a mais caso a bomba não desligue, caso ela continue operando, para que não ocorra, né, o transbordamento da água. Isso é muito importante. Caso isso aconteça, ainda temos um reservatório de segurança, um volume de segurança, mas precisamos também de um acionamento de emergência da bomba. Fazer um shutdown completo do sistema para que ele pare, ou ele corte, ou ele cesse imediatamente o bombeamento da água. Redundância também é muito importante para garantir esse tipo de segurança na operação, e são necessários também mecanismos de teste e calibração, isso a montante.